Agora a gente quer saber de vocês se tem áudio ou não tem, por favor. Gente, nos ajude, eu sei que tá com um delay, a nossa internet aqui tá lenta. O Wi-Fi caiu, estamos aqui na 4G tentando, só avisa. Tem sim. Ai, ótimo, gente. Vamos lá então. Para quem não me conhece, vou voltar a me apresentar. Eu sou a Silvânia, mais conhecida como Sil. Sou educadora financeira, trabalhei aí alguns anos em banco. O nosso tema da live hoje é sobre demissão e layoff, é isso, Bruna? Sim, na nossa região aconteceram algumas demissões em massa, né? E nas notícias o pessoal tem chamado isso de layoff. Mas layoff não significa demissão em massa. O layoff, na verdade, pretende preservar o emprego, né? Enquanto a demissão em massa é uma demissão propriamente dita, por iniciativa do empregador, né, da empresa. E é sobre o que nós iremos falar hoje, sobre demissões sem justa causa. Eu passei por isso, lá em 2015 estava para ser promovida e de repente veio o meu desligamento. Tinha acabado de voltar da licença maternidade ali com meu bebê com 9 meses. E recebi essa notícia que abriu o chão naquele momento, né? Mas a gente está aqui hoje juntas para ajudar você, porque não é um momento difícil, sim, mas se você souber de todos os seus direitos e como passar esse momento, às vezes pode ser uma oportunidade de você abrir novos caminhos na sua vida. Então a Bruna vai trazer para nós os seus direitos que você tem neste momento de rescisão, que você tem direito a receber. E eu vou trazer para vocês aquilo, como se programar, se planejar para passar esse momento de crise em todas as famílias, né, que passem por isso. É um momento de medo, né? Como que a gente passa de uma forma mais tranquila, como para lá na frente a gente ver o quanto que a gente cresceu nesse momento de dor. Sim, então meu nome é Bruna, né? Eu sou advogada trabalhista, atuo já há 18 anos na área, também sou professora universitária, ministro aulas em 3 instituições de ensino, em Blumenau e em Indaial. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os direitos dos empregados demitidos. E o nosso foco hoje é orientar vocês quais são os direitos trabalhistas nesse momento, como organizar o dinheiro da rescisão para passar esse período de readaptação, né? Como montar um planejamento de sobrevivência e como transformar esse período de oportunidade para um recomeço, uma mudança na sua vida, né? E para começar, Bruna, quais são os nossos direitos nesse momento, né? Uma pessoa que é CLT, a gente sabe que ela tem uma série de benefícios, né? Isso. Então, quais são os nossos direitos nesse momento de desligamento? Quando o empregado ele é demitido sem justa causa, por iniciativa da empresa, ele tem direito ao saldo de salário. Ah, mas o que é saldo de salário, né? É nada mais o salário proporcional daquele mês que ocorreu a demissão. Então, o empregado tem direito a receber o saldo de salário, tem direito a receber o aviso prévio, que é de no mínimo 30 dias, tem direito ao 13º proporcional, tem direito às férias vencidas e férias proporcionais mais 1/3, e tem direito também ao FGTS e a multa de 40%. E aqui, gente, eu quero dar um adendo para vocês, porque muitas pessoas utilizaram aquele consignado privado, né, das empresas privadas. E aí, esse consignado, para quem fez na hora da rescisão, o 40% da multa, o banco pode reter todo para ele, e até 10% do fundo que tem ainda, do fundo do FGTS. Então, se você fez esse consignado no momento que estava precisando, agora você sabe que você vai receber um pouco menos nesse momento de desligamento da empresa, da demissão. E aí a gente tem ainda mais o seguro-desemprego, né? Que se o empregado tiver direito, a empresa vai fornecer ali a documentação necessária para ele dar entrada a esse benefício do seguro-desemprego. E lembrando que o seguro-desemprego depende do período que você estava na empresa, né? Se passa de 24 meses, você fica até no máximo 5 meses recebendo, e aí tem um teto, que eu não lembro o valor, mas tem um teto que você vai estar recebendo durante esse período, que pelo menos para o arroz e feijão você vai ter, né? E Bruna, como é que, assim,
A gente não passa por um desligamento todos os momentos, né? Isso acontece algumas vezes na nossa vida. Então a gente não é especialista nisso, né? Como que eu sei o que eu preciso fazer no primeiro momento? Fui desligado. Quais aplicativos? O que eu tenho que fazer? Ou saber os documentos que eu vou estar recebendo nesse momento? Então, quando a empresa faz a demissão sem justa causa, ela fornece o termo de rescisão do contrato de trabalho, que a gente chama de TRCT. Ela também fornece a guia para saque do FGTS. Ela fornece o extrato atualizado do FGTS, mas isso o empregado ele pode conseguir sem que a empresa forneça, ele tem acesso, né? Inclusive indo ao banco ou de forma digital também. Ele vai receber a comunicação de dispensa, né? As guias de CD e também as guias para requerimento do seguro-desemprego. Quando o empregado ele é demitido, ele passa também pelo exame demissional, né, que a gente chama de ASO, um atestado de saúde ocupacional, e quando ele recebe, né, a demissão, ele já recebe a cartinha do aviso prévio. Já vem aquela cartinha especial naquele momento. Esses são os principais documentos que a empresa deve entregar e também, na sequência, ela realizará o pagamento das verbas rescisórias. Lembrando que se houver atraso, no prazo de 10 dias, incide uma multa. Normalmente o empregado tem que ajuizar uma ação trabalhista para receber essa multa, que é no valor de um salário mínimo. De um salário do empregado. Um salário do empregado. Uma indenização do salário do próprio empregado. Isso mesmo. Certo. E aí, Bruna, assim, depois que as pessoas são desligadas, né? O que eu posso orientar? Era isso, Bruna? Tem mais alguma coisa que o empregado ele tenha o direito? Ou lembra de mais alguma coisa? Ou já foi tudo esclarecido? Essas são as principais situações, né? Que envolvem a rescisão sem justa causa. Sem justa causa. Isso. No geral, será sempre isso. Fechou. Então, gente, assim, para quem está passando por esse momento, meu compartilhamento é não tomar grandes decisões financeiras agora. Acalma, e agora vai vir a minha orientação para você. Então, primeiro de tudo, faça o levantamento de todas as reservas que você tem. Fundo de garantia, reserva financeira se você não teve. Esse seria um momento para utilizar, mas se não tem, ok, você vai ter o fundo de garantia 40%, o salário, né, um salário de indenização, 13º. E agora é aquele momento, se você não faz a sua organização financeira, você tem que fazer. Botar tudo na ponta do lápis, identificar o que é essencial, se tem financiamento com bem garantia, imóvel, carro. Então, essas são as prioridades nesse momento seu, porque senão você vai perder o bem. Só que nesses financiamentos, geralmente, ele tem o seguro prestamista. E dentro da grande maioria dos seguros prestamistas, eles têm o seguro cobertura, eles te dão um prazo ali de 5 meses, 6 meses para te restabelecer financeiramente, após você ter a comprovação do desligamento, né? Então, se você é aquela pessoa que está sem chão, não tem renda nenhuma, não tem reserva financeira, tem financiamento, então põe tudo na ponta do lápis. Essas são as prioridades. Às vezes o veículo já pode botar, às vezes, a venda, se o mercado está difícil para você. Você já sabe como é que está o mercado. Se o mercado está difícil, já põe a venda para não perder muito valor de mercado. Você tem um tempo ainda para estar se estabelecendo novamente, né? Então, liste tudo que é de despesas. Pega aí dezembro, janeiro e fevereiro. Pega as faturas do cartão, as contas e vê o que é necessidade. Água, luz, telefone, porque isso você não pode ficar sem. Financiamento, o condomínio também não pode ser atrasado, porque senão você também vai receber um despejo, né? Então, identifique tudo que é essencial. E isso você pode tentar reduzir, renegociar com a empresa, né? Com o financiamento, pode tentar renegociar para diminuir um pouco esse valor. E aí você começa a fazer uma planilha que a gente fala SRC, que é substituir, cortar ou reduzir. Substituir, reduzir ou cortar. O que você pode substituir, o que você pode cortar ou reduzir. Netflix, essas coisas, tudo você pode, talvez, neste momento, cancelar aquela assinatura que você tem. Que é supérfluo, né? O que for de supérfluo, você corta. Eu falo que esse é o orçamento de guerra, gente. É o momento que a gente está, assim, passando por uma
uma dificuldade grande e é a hora que a gente vê o que realmente é necessário para você, né? Então, priorize as suas necessidades básicas. Negocie com os credores. O seguro prestamista fica aquilo que eu já falei para vocês, se tiver, é um momento talvez de acionar. Pausa temporária nos empréstimos, também talvez negociando com o banco. Você pode pedir, ao invés de refinanciar no próprio banco que você tem, você pode pedir a transferência dessa dívida para outro banco para diminuir o valor da parcela e talvez conseguir uma taxa de juros mais baixa e evitar novas dívidas, né? Nada de cartão de crédito nesse momento. Se conter, né? Se conter. É aquele o básico, arroz, feijão de todo dia, aquilo que você puder economizar nesse momento até se realocar. E aí, se você tem outras habilidades, você pode estar, neste momento, pensando nisso também. Que é trabalhar com um freelancer, dar uma consultoria, de Uber, enfim, é uma infinita oportunidade. E pensar também numa criatividade, transição. né? Pode pensar, pode ser uma oportunidade para ter uma nova transição de carreira para ti, né? Então, mas nesse momento o planejamento é essencial. Identifique o quanto que você tem disponível e qual que é o valor que você... Por quanto tempo você sobrevive com aquele valor? Esse é o principal planejamento que você tem que fazer. E aí você já tem um direcionamento de quanto tempo você pode estar para fazer a transição de carreira ou se realocando novamente no mercado. Então, e não esquece também, né, gente? LinkedIn. Atualize LinkedIn, comunique todas as suas redes sociais que você está disponível, que está no mercado, porque a nossa vida não é uma empresa, não é um CNPJ, é o entorno que a gente tem, as amizades que a gente faz durante São a as vida. Oportunidades, né? Isso. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, é isso mesmo, não tenha vergonha. Então, gente, era essa a nossa live de hoje, né? A gente, não sei se a Bruna tem mais alguma coisa para trazer e num momento desse, se vocês tiverem alguma dúvida que entrar aqui, a gente pode estar tirando para vocês nesse momento. A minha dica fica, não façam nenhum empréstimo consignado, porque esse dinheiro você não vai ter não tem o poder de negociação com ele, né? Então, o FGTS é um benefício que os trabalhadores CLT possuem, que é como se fosse a reserva financeira para quem não faz. Quem não fez e está passando por esse momento, agora já fica a dica, não tem como não ficar. Quem não está nesse momento, reserva financeira para quem é CLT, 6 meses do salário para poder sobreviver. E para quem é autônomo, empresário, 12 meses do teu valor fixo, né? Do básico para sobreviver, para conseguir se manter. E na dúvida, consulte um advogado. Isso mesmo, tem o sindicato, tem advogados, tem a doutora Bruna, que vocês podem chamar ela, que ela vai responder aqui no direct. Se vocês tiverem alguma dúvida financeira, pode mandar para mim, que a gente está aqui para ajudar vocês também. E a Bruna, gente, ela tem um livro aqui, eu vou deixar para ela falar, que olha, é maravilhoso, sensacional. Eu fiz um livro aqui direcionado para o curso de departamento pessoal, mas que serve para qualquer pessoa, com dicas aqui dos direitos trabalhistas que toda pessoa tem. Se quiserem, está disponível na Amazon. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada por acompanhar. Obrigada, Bruna. Tchau, gente. Obrigada.